começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, PET 7, terceira e quarta semana. Estamos acabando o ano letivo. Espero que você tenha me acompanhado nessa jornada, tá? Tentei fazer o melhor, mas não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Porque ainda temos o PET 8. Bora lá para o exercício 1. Exercício 1, senhores, exercício teórico. Boa parte aqui, senhores, dessa primeira parte vai ser teórica, tá? Então você vai ter que fazer uma leitura da apostila e, na verdade, uma leitura em algum outro material complementar, tá? Em 1895, o físico alemão, não sei como pronuncia o nome dele aqui, vamos ver como pronuncia o nome dele aqui. Então, senhores, vamos ver como que é o nome dele aqui em alemão, tá? Wilhelm Röntgen. Wilhelm Röntgen. Olha agora a nossa tradutora aqui no português. Wilhelm Röntgen. De novo. Wilhelm Röntgen. Agora em alemão. Wilhelm Röntgen. Tá, eu não ia falar isso em alemão nunca. E você, falaria esse nome em alemão? Deixa aí seu comentário. Então tá. Estamos aí o nosso grande cientista, né? Descobriu o raio-x, que são usados principalmente na área médica e industrial, tá? Esses raios são, tá? Então, peraí, o raio-x, tá? Raio-x vai ser gama, tá? Então, ele vai pegar o quê? Mais profundo, não é isso? Certinho? Por isso que quando você vai lá tirar um raio-x, o técnico ele vai usar uma roupa de chumbo, tá? Para impedir que essa radiação vá até ele, tudo bem? Radiação formada por partículas alfa. A partícula alfa não atravessa nenhuma folha de papel, tá? Então, fora. Radiação formada pelos elétrons dotados de grande velocidade. Onda eletromagnética de frequência maior do que das ondas ultravioletas. Então, aqui eu vou subir um pouquinho, ó, senhores. E essa imagem está no seu PET, né? O raio-x está aqui, ó, a frequência é maior que a ultravioleta. Já achamos nossa resposta correta. Então, aqui, ó, o raio-x são ondas eletromagnéticas com uma frequência maior do que ultravioleta, certo? Utilizando aqui a tabelinha, tudo bem? Você não vai ser obrigado a ficar memorizando a frequência de cada uma. Você precisa ter uma noção e saber olhar a tabela, certo? Aqui ele fala que é menor, tá certo? Onda eletromagnética frequência igual à do infravermelho, não. Ele só queria saber que você tinha noção da onda eletromagnética ser de alta frequência. É isso aí. Questão 1 resolvida. Bora para a questão 2, tá? Às vezes, se fosse fazer isso no Enem, antes de ir para a questão 2, eles iam dar uma tabela, dariam um desenho para você ter noção, tá certo? Questão 2, senhores. Vamos lá na questão 2, tá? E aí a definição para a gente de alfa, beta e gama, tá? Possui alto poder de penetração. Quem que é essa? Essa é a gama. É a 3. Certo? Que está na sua apostila, quer ver? Ó? Aqui na sua apostila, senhores, ó, tá aqui, ó. Já os raios gamas não possuem carga elétrica e não possuem massa. São constituídos por ondas eletromagnéticas de grande energia, emitidas diferentemente pelo núcleo atômico e possui alto poder de penetração. Veja que a definição dele aqui não traz nada da frequência do exercício 1, né? Que a gente viu pela tabela. Então, a 3 tá, beleza, é gama. São partículas leves, com carga elétrica e massa desprezível. Então, aqui vamos voltar na nossa definição da apostila. Tá aqui, ó. Quem que é essa? Tá? Os raios alfa, tá certo? Possuem carga elétrica positiva, certo? E se assemelha ao núcleo de hélio, composto de 2 prótons e 2 nêutrons. A beta
Esse tipo de radiação é chamada de partículas. Os raios beta podem ter carga elétrica negativa. Aqui que está a questão, tá? Depois isso aqui a gente vai discutir na última questão. Porque na beta, ele não falou aqui, você pode ter carga negativa ou você pode ter um nêutron, tá certo? Por isso que ele falou que pode. Com massa muito pequena. Essa massa muito pequena é o quê? Massa desprezível. Essa é a definição do beta, tá? Então, aqui seria para a gente aqui, ó, essa aqui seria 2. Seria quem? Beta. Tá. São radiações eletromagnéticas semelhantes à do raio-x. Não possuem carga elétrica nem massa. A gente acabou de ler isso aqui agora. Essa é quem? É o gama, que é quem? O 3. Sobrando essa coitada para quem? Para 1, tá? São partículas pesadas de carga elétrica positiva que podem ser barradas por uma folha de papel, que a gente viu o desenho no exercício 1. Exercício 2, pronto, você viu que é uma questão de teórica, você tem que ler isso aqui a nível de ensino médio, tá? Superior o bicho pega, tá, filho? O negócio fica mais complicado. 3. Ok. Aqui nós estamos falando de meia-vida, você já viu isso em química, tá? Muito mais profundo aqui, né? O xenômio 133 é usado em pesquisas sobre os pulmões. E sua meia-vida, ou período de desintegração, é de 5 dias, certo? Se uma amostra contém 200 gramas, tá? Após quanto tempo essa massa será reduzida para 25 miligramas, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho 200 miligramas, beleza? Aí eu vou para quanto? Eu vou para quanto? Eu vou para 100, que é metade, né? 100 miligramas. Depois eu vou para quanto? 50 miligramas. E aí eu chego aonde? 25 miligramas. Só que, senhores, vou pegar aqui em vermelho, tá? Daqui para cá, eu vou ter que ter um intervalo de tempo de quanto? 5 dias. Ah, beleza, Mário, entendi. Daqui para cá, ó, de 100 para 50, eu vou ter quanto? Mais 5 dias. E daqui de 50 para 25, eu vou ter mais quantos dias? Eu vou ter quanto? Mais 5 dias. Então, para sair do 200 e chegar no 25, nós vamos gastar quantos dias? 15 dias, tá? Então, você tem que pensar aqui nisso aqui, ó, que eu dividi para chegar lá, né? Eu dividi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tive 3 intervalos de tempo, tá? Então, a minha resposta aqui, letra C. Certo, senhores? Poderia ser mais complicado um pouquinho? Poderia, né? Porque aqui é uma PG, né? Progressão geométrica, razão 0,5, que é dividir por 2, né? Sempre dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Às vezes, vários processos daria mais trabalho, mas eu acho que assim fica mais fácil de você ver, tá certo? Beleza? Então, a pergunta está lá, ó. Após quanto tempo essa massa será reduzida para 25 miligramas? Então, passa 5 dias, 10 dias, 15 dias, tá certo? Mais 5 dias, ela vai chegar aonde? A 12,5 miligramas. Então, é 15 dias, exercício 3 resolvido. Bora para o exercício 4. Um parâmetro útil para caracterizar o processo de decaimento radioativo, né, de um núcleo particular é a meia-vida. Assim, a alternativa que apresenta a melhor definição de meia-vida está aqui, senhores. Meia-vida é o tempo, tá? Então, isso que é importante. É o tempo gasto para que metade de um dado número de núcleos radioativos sofra o decaimento, tá? Por exemplo, letra E. É o tempo que um elemento químico gasta para entrar e sair de um meio material? Não, não é isso. É metade do tempo gasto para um dado conjunto de núcleos radioativos emitir radiação?
Também não é, né? É o tempo gasto para que um átomo se torne radioativo? Também não. É o tempo que o núcleo radioativo leva para decair, eliminando elétrons e nêutrons? Não. Tá? Então, letra C é a melhor alternativa dessa definição. Questão 4 resolvida, vamos para a questão 5. Aí começa a gente a pensar no vestibular, tá? Em 1896, o cientista francês Henri, tá? Guardou uma amostra de óxido de urânio em uma gaveta que continha placas fotográficas. Ele ficou surpreso ao constatar que o composto de urânio havia escurecido as placas fotográficas. Como que será esse sobrenome em francês, tá? Vamos ouvir isso aqui em francês? Eu acho que compensa a gente ouvir isso em francês, né? A gente pronuncia o sobrenome às vezes. Então tá aí, senhores, coloquei aí. Vamos ouvir como que fala esse nome desse caboclo aí, tá? Em francês. Henri Becquerel. Henri Becquerel. Henri Becquerel. Henri. Henri Becquerel. Agora, deixa eu colocar aqui em português. Ficou melhor. Henri Becquerel. Agora em francês? Henri Becquerel. Eu não vou pronunciar esses nomes não, filho. Esse nome é difícil, eu tô acostumado com tião. Esses caboclos aí, né? Então o cientista lá percebeu que algum tipo de radiação havia sido emitida pelo composto de urânio, tá? E chamou esses raios de radioatividade. Os núcleos radioativos comumente emitem 3 tipos de radiação: alfa, tá? Beta e os raios gamas, tá certo? A alfa, que a gente vê lá na sua definição, tá? Ela vai emitir um núcleo de hélio, tá? Se você olhar na sua definição lá da sua apostila do PET. Quer ver? Vamos lá? Estamos aqui, senhores, ó. A alfa, então vai o quê? Vai emitir, né? Ao núcleo, semelhante ao núcleo de quê? De hélio, tá? Então essa é a alfa, beleza. Então, metade aqui da questão que a gente já sabe que é o núcleo de hélio, certo? Aí, o seguinte, a beta, ela pode emitir elétrons ou um nêutron, tá? Pode. Então, aqui na beta eu tenho 2 possibilidades, tá certo? Então, aqui, núcleo de hélio, elétrons, tá aqui. E o raio gama, ele não emite elétrons, tá? Não emite nêutron. E então vai ser o quê? Fóton. Então, que não tem massa, né? Não tem, então, aí a gente vai ter letra C de casa. Certo, senhores? Belezinha? Agora que o bicho vai pegar. Bora para a questão 6. Questão 6, senhores. Questão 6 vai ser uma questão mais complicada. Então, aqui, de tudo que a gente viu, agora eu vou aprofundar. Agora você vai ter que ter paciência aqui para responder a questão 6. Ela não é tão simplista, tá? Eu demorei a fazer esse PET por causa dessa questão 6 aqui, tá? Pesquise e responda. Qual é o papel dos nêutrons desempenha no núcleo atômico? A resposta, assim, mais trivial, né? Seria essa aqui, né? Para minimizar os efeitos das forças de repulsão dos prótons no núcleo, a natureza utiliza partículas sem cargas, os nêutrons, né? Portanto, a principal função dos nêutrons é estabilizar o núcleo energético, reduzindo a força de repulsão entre os prótons. Tá, beleza. Isso aqui é um papel do nêutron. É o único? Não, tá? É a principal função, mas ele tem outras funções no núcleo, o nêutron. Então, aqui você vai ter que ter paciência. Então, eu vou ter que vir aqui e dar uma aprofundadinha nos decaimentos, tá? Radiação aí que a gente chamou de alfa, tá bom? Então, decaimento alfa. O que é o decaimento alfa? É quando um núcleo sofre um decaimento alfa, transforma-se em um núcleo diferente, emitindo uma partícula alfa. O que seria a partícula alfa? Um núcleo de hélio. Então, por exemplo, a gente tem o urânio aqui, tá? Urânio 238, que vai ser o quê? Ele vai decair, ele vai ser transformado, e aí vai ser transformado nesse material, tá?
Descobre aí para mim, ó, vou te dar a dica, ó. Aqui, ó, qual que é o nome dele? Deixa aí no comentário. Mais uma partícula alfa, que seria o hélio. Aí você me pergunta, Magno, eu não estou entendendo isso aqui. Dá uma revisãozinha aí de química aí pra gente. Ó, cara, eu não sou top em química, não. Eu deixo isso aqui. Por exemplo, o que é esse urânio 238? O número de prótons, tá? É 92. Então, eu tenho quantos prótons? Eu tenho 92. Mas eu tenho mais nêutrons do que prótons. Então, eu vou ter aqui um total de 146 nêutrons. Somando aqui tudo, vai dar 238, que seria o total, tá certo? O que acontece? Como eu vou perder, ele vai decair, tá? E vai perder 2 prótons, então de 92 passa para quanto? Para 90, tá? E o que seria 90 aqui? Seria esse elemento químico aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Descobre o nome dele para mim na tabela periódica, escreve aí e deixa no comentário, tá ok? Beleza. Então, você entendeu aí o que está acontecendo na partícula alfa, tá? Então, é mais simples de entender. Você tem um urânio, que ele é transformado em outro elemento e libera uma partícula alfa, que seria o núcleo do hélio, certo? Agora, a gente vai para o decaimento beta, que é um pouco mais complicado e a gente vai ter algumas surpresas, tá? No decaimento beta, essa radiação beta aí, nós temos duas possibilidades. Lembra lá do texto, do exercício que a gente falou antes? Pode, porque eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o decaimento beta menos e o decaimento beta mais. No menos, o que vai acontecer? Um nêutron emite um elétron e um neutrino e se transforma em um próton. Então, peraí. Se você pegar o livro lá, vai estar assim, N, né, o nêutron transformando no próton, no elétron e aqui o neutrino, certo? Aí você olha, esse aqui às vezes você não entende. Então, eu coloquei aqui o elemento aqui para você ver. Então, eu peguei o P, tá? O P, senhores, o que é o P? Tá aqui, ó, o P aqui, ó, 15, ó, 15. O que significa isso? Que o P, ele tem 15 prótons, tá aqui, ó, a tabela periódica, aqui ele é o 15. Ele tem 15 prótons, só que ele aqui, o total dele é 32. Para dar 32, eu tenho que ter 17 nêutrons. Quer dizer que ele não está estável, ele tem mais nêutrons do que prótons, certo? Aí o que acontece? Um desses nêutrons, qualquer um deles, eu não sei especificar qual vai ser, tá? Um deles, certo? Vai ser transformado em prótons. Então, se ele transforma em prótons, o que acontece? Continua tendo um total de quanto? De 32, porque um nêutron transformou em um próton. Temos 32, certo? Só que como ele tem mais prótons agora, e ele tinha 15 prótons, agora ele passou a ter 16 prótons, o que acontece? Ele é outro elemento, que é o S aqui. Descobre o nome do S e põe aí no comentário. Então aqui, ó, só para você ver, ó, esse elemento aqui eu tinha 15 prótons. Um desses nêutrons que estava em excesso, tá? Se transformou em próton. E aí o que acontece? Eu vou ter 16 prótons. E aí ele não é mais o nosso P, tá? Aqui, ó, descobre o nome dele e põe aí. O que é importante? Que talvez seja loucura para o aluno. Falar assim, mas Magno, eu achava que o nêutron era neutro, não tinha nada. Gente, o nêutron, a carga dele é neutra, mas ele não é um elemento básico, tá? Hoje o nêutron, ele é subdividido, tá? Então, o que acontece? Quando você tem a radiação beta menos, você vai pegar um nêutron desse, ele vai se transformar em um próton, vai liberar o quê? Um elétron. Então, aqui, se você pegar aqui essa carga, olhar a carga positiva com uma negativa, dá quanto? Dá zero. Que dá a carga do nêutron, que é zero. Liberando um neutrino, que também é quanto? É zero a carga do neutrino, tá ok? Senhores, eu estou falando isso aqui é muito mais complicado do que a gente pensa. Tem física quântica, né? Tem física estatística, tem um punhado de coisa aqui, então eu estou te dando uma noção do que está acontecendo, tá? Então, o que acontece
a pergunta lá, com nêutron no núcleo. Ele pode estabilizar, se for um elemento que está estável, ele está estabilizando o núcleo ali, beleza. Agora, se ele não tiver estável o elemento, vai acontecer algumas transformações. Uma delas é que o nêutron pode se transformar em próton, e aí ele é o outro elemento, certo? Liberando o quê? Um elétron. Esse elétron é lançado para fora do núcleo em alta velocidade, tá certo? A natureza vai buscar o seu estado mais estável. Por isso há essas transformações, tá? Então o nêutron, nesse papel, vai contribuir para estabilizar o átomo que está instável. Então vamos aqui. Agora indo mais do decaimento beta mais. No decaimento beta mais, o que vai acontecer, tá? Um dos prótons, tá, do núcleo emite um próton e um neutrino, tá? E se transforma em um nêutron. Então, vamos lá. Então, eu tenho um próton aqui, vai se transformar num nêutron, mais um próton, carga positiva, mais um neutrino. Então, vem cá comigo aqui. Olha lá, senhores. Cobre. Ai, professor, é o cobre. É cobre, filho. O cobre tem quantos prótons? Ele tem 29, mas se ele é um 64 aqui, quer dizer que ele tem o quê? Ele tem 43 nêutrons, né? Então, vamos fazer a conta aqui. 43 não, Magno, essa conta é errada. Ai, que burro, dá 0 para ele. Ele tem 33, né, Magno? Tem 33. Vamos ver se está certo agora a minha conta. 9 mais 3 vai dar quanto? 14, vai 1, certo? Vai ficar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, isso. Então, é 33. Então, o que acontece aqui, senhores? Eu tenho 33 nêutrons e eu tenho 29 prótons, não está estável. Então, um desses prótons, ele vai ter um decaimento, ele vai ter uma transformação e ele vai se transformar num elétron. Então, você tem que entender o seguinte: um próton tem massa 1 e um nêutron tem massa 1, então vai continuar a mesma coisa aqui, tá? Então vai ficar o quê? Só que eu perdi um próton. Então eu tinha o cobre, que tinha quanto? O cobre tinha aqui, ó. O cobre tinha 29 prótons. Agora eu vou perder um próton, vai passar a ter 28. Quem é o 28 na tabela periódica? Vem cá comigo, ó. Segue comigo aqui que está em ordem a tabela, ó. 28 está aqui, ó. Descobre o nome aí do NI aí, ó. Quem é o NI? 28, certo? Aqui, só que aqui na tabela é estável, mesma quantidade de próton, mesma quantidade de nêutron, tá? Mas aqui não está estável, porque aqui eu vou ter 28. Também errei a conta aqui, tá, senhores? Perdão. A gente tá ficando doido, tá cansado aqui já. Tem um vizinho aqui que tá tocando uma música alta aqui. Você sabe quem que é o vizinho? É o vizinho dos infernos. Isso mesmo. Ele perdeu um próton, então nota aqui que ele perdeu um próton. Não vou falar perdeu, né? Se transformou o quê? No nêutron. Então, estamos aqui. A carga continua a mesma? A carga continua a mesma. Por quê? O próton tem carga positiva, o nêutron tem carga zero. Mas aqui o próton tem carga positiva e aqui é o neutrino que é nêutron também, não tem carga. Então, continua com a carga positiva, continuamos com a conservação de carga top normal, certo? Então, estamos aí. Agora, nós temos também radioisótopos. Então, aqui, ó, peguei o berílio. Tá aqui o berílio, ó. Berílio. Só que esse berílio ele tem 4 prótons e ele tem quantos nêutrons? Tem 5. Tá estável? De jeito nenhum, tá? Ele já não tá estável. Eu vou bombardear ele com uma partícula alfa, que a gente já viu lá no decaimento alfa, né? Vou bombardear ele. Quando eu bombardear ele, ele tinha 4 prótons com mais 2 prótons, tá? 4 prótons com mais 2 prótons. O que vai acontecer? Vai para 6 prótons. Quem é que tem 6 prótons? Carbono. Aí ele tinha o quê? 9 aqui, né? Então tinha 5 nêutrons aqui, tinha mais 2 nêutrons aqui, não é isso? 5 com mais 2 aqui daria quanto? Daria 7,
certo? Nêutrons. E aqui vai dar 7 nêutrons? Vai, né? Aqui eu tenho 6 prótons para dar 12, então eu tenho 6 nêutrons. Então, para dar 7, está faltando ele aqui, né? Aqui, ele fora aqui. Aí eu tenho um nêutron aqui que foi liberado. Aqui, o boro, né? Estável, 5 prótons, 5 nêutrons, que dá 10, não é isso? É bombardeado por uma partícula alfa, e aí o que acontece? 5 com mais 2 vai dar quanto? 7. E aí o que acontece? Eu tenho outro elemento aqui, tá? E aqui vai ter a liberação de um nêutron. Por que eu falei isso tudo? Isso tudo foi para chegar aqui, ó, na fissão nuclear. Acompanha comigo, vou dar um zoom aqui nessa parte da figura, tá? Então, aqui eu tenho um nêutron que vai colidir com esse urânio, que ele é 235, tá? Ele é 235. O que significa 235? Urânio 235, tá? Que ele tem o quê? 92 prótons, certo? 92 prótons e 143, o quê? Nêutrons, que dá o total de 235. Então, voltando aqui para a imagem, ele colidiu, ok? Quando ele colidiu, ele passou agora a ter o quê? 236. Por que ele tem 236? Porque eu aumentei um nêutron. Então, aqui vai passar para 144 e aí aumentou um. Só que quando você faz isso, você aumenta o nível de energia, tá? Esse nêutron aqui, ele tem um nome técnico. Ele tem um nome técnico de nêutron térmico, tá ok? Nêutron térmico, tá? E aí aumenta o nível de energia. Então, a formação do núcleo composta com excesso de energia que oscila violentamente. Então, ele começa a vibrar, ele começa a oscilar, ele vai mudando a forma, vai tendo uma força aqui de repulsão maior entre os prótons aqui, tá certo? Belezinha? E aí, senhores, vem aqui comigo aqui, ó. Vou aumentar para você aqui agora de novo. Ele começa a tomar uma fórmula de amendoim. Ô Magno, a gente vê esse átomo? Não, a gente não vê esse átomo. Isso aqui é um modelo do que acontece na fissão nuclear, que foi feito com uma gota de um líquido eletrizado, tá? Então, o que acontece é semelhante a isso, tá? Então, esse é o modelo que nós temos. Então, há uma repulsão elétrica, né, produzida pelo estrangulamento, ligando dois glóbulos. Então, o que acontece? Começa a ter uma repulsão e aí começa a ter um estrangulamento. Esse pescocinho aqui, tá? Ele começa a aumentar a distância dessa carga positiva com essa carga positiva, e aí vai afinando esse pescocinho, até chegar a um ponto. Que ponto? Então, aqui para você, ó, chegar ao ponto que vai romper esse pescocinho, e aí a gente vai quebrar esse núcleo, tá? Por isso que chama fissão. Fissão é quebrar, liberando nêutrons. Esses nêutrons, por sua vez, vai colidir com outro núcleo de urânio, que vai absorver esse nêutron, vai ter energia, vai vibrar, vai começar a o quê? A distanciar essas cargas positivas até quebrar de novo e assim por diante. Então aqui eu vou mostrar para você o que pode acontecer, tá? Uma das possibilidades. Então vamos lá, senhores, vamos entender na fissão aqui, ó, colocar aqui, ó, tem urânio, tá, 235, né? Você já viu o que é isso aí, que significa que ele tem 90, tem quanto aqui, ó? Tem 92 prótons, tá? Então aqui, ó, ele tem 92 prótons, tá certo? Ele é atingido por um nêutron, e aí o que a gente vai ter? A gente vai ter esse elemento químico, vai se transformar nesse elemento químico, que ele tem o quê? 54 prótons, mais um outro elemento químico que tem quanto? 38 prótons. 54 mais 38 vai dar um total de quantos prótons? Vai dar um total de quanto? 92 prótons, tá certo? Vai dar um total de 92 prótons. Tá ok aqui os prótons, certo? Se você somar aqui os 140 com 94, vai dar 234. Mais 2 nêutrons, deu 236. Aqui eu tenho 235 com mais um,
que vai dar os 236, como a gente viu lá na figura inicial aqui, ó, do 236. Senhores, não é tão fácil responder o que acontece com o nêutron, tá? Então aqui até mesmo essa resposta, né? Qual é o destino do nêutron? A minha vontade é falar, o destino do nêutron é Fortaleza, né? Mas não é, né? Quando ele se encontra isolado ou distante de um ou mais prótons, tá certo? Qual que é o destino dele, né? O que pode, talvez não sei se a palavra seja destino, né? No que a gente pode utilizar esse nêutron que está longe desse próton, que depois ele vai colidir, a gente pode utilizar na fissão nuclear, que vai produzir energia. Na hora que você quebra isso aqui, há uma liberação de energia, aonde a gente pode pegar essa energia e transformar ela em energia elétrica nas usinas nucleares. Não tem uma resposta da outra parte ali tão simples para poder te dar. Mas espero que tenha gostado. Fique com Deus. Esse foi o PET 7. Até o PET 8. Fui!